Os melhores palpites e análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é sexta-feira, a gente tem 8 jogos pela rodada. Eu vou te passar minha análise, meu palpite para cada um deles. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui para vocês. 8 jogos pela rodada e eu tenho um palpite quente aí para cada um desses jogos. Mas antes eu quero falar da rodada de ontem, mais um dia extremamente positivo. A gente acertou 6 das 8 análises, saiu 6-2 na rodada de ontem, dia de colocar muita grana pro bolso. E ó, vamos começar a analisar a rodada, tem 8 jogos aí pra gente falar hoje. E pra você que gosta de palpite em jogador, Multiplay Bingo, eu solto tudo de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, então entra lá e vem pegar as entradas de hoje. O primeiro jogo é entre Rockets e Detroit Pistons que a gente vai analisar aqui, então bora pra análise, vamos lá. Galera, o time do Houston Rockets chega para esse jogo em um momento bem razoável, com 4 vitórias nos últimos 6 jogos, mas o contexto pesa muito contra, tá? Já que a equipe vem aí de um jogo de overtime na noite anterior, né, jogo de prorrogação, e agora encara seu segundo jogo de back-to-back fora de casa. Exatamente o cenário onde o Rockets mais sofre. Além disso, o time segue sem Fred VanVleet e sem Steve Adams, o que afeta tanto a organização ofensiva quanto a presença no garrafão, tá? E galera, mesmo com bons números aí ofensivos no geral da temporada, e jogadores como Kevin Durant e Alperen Sengun que produzem bem, o desgaste físico é um fator enorme aqui para eles. Vem de um jogo de prorrogação e tá no seu segundo jogo em 2 noites. O Rockets tem um histórico muito negativo nessas situações, perdendo sequência de jogos como visitante e falhando constantemente em cobrir o handicap quando joga sem descanso. Já do outro lado, o Detroit Pistons vive uma fase excelente. O time chega com 16 vitórias em 22 jogos e um aproveitamento fortíssimo em casa, com 17 vitórias aí na sua própria arena, tá? E galera, o time joga com intensidade defensiva, controla bem o ritmo e vem sendo extremamente confiável contra equipes com campanha positiva na temporada. E mesmo com Cade Cunningham listado como questionável para hoje, o Pistons chega mais inteiro fisicamente, com vantagem clara de descanso e também o mando de quadra. Além disso, os jogos recentes de ambas as equipes apontam para um ritmo mais controlado, com forte tendência de under, especialmente pelo desgaste do time de Houston, tá? Então, meu palpite para esse jogo vai ser Detroit Pistons para vencer a partida de hoje, beleza? Então, vou com a vitória do Pistons aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai seguir para a análise do jogo 2, que é o confronto Boston Celtics contra Brooklyn Nets. O Boston Celtics chega para esse confronto em um momento sólido da temporada, com 19 vitórias nos últimos 27 jogos, e mesmo lidando com desfalques importantes aí. Jaylen Brown vive uma grande fase, vem de 7 jogos consecutivos com 25 ou mais pontos e tem sido o motor ofensivo aí do Boston, mantendo o time sempre competitivo, mesmo sem nomes importantes em quadra, tá? E galera, o Brooklyn Nets, por outro lado, vive aí uma fase extremamente preocupante. O time já chega com 11 derrotas nos últimos 13 jogos e um ataque que simplesmente desapareceu em partidas recentes, incluindo um jogo onde marcou apenas 66 pontos. A equipe tem dificuldade para pontuar, sofre muito defensivamente e aparece como um dos piores times da liga em pontos e rebotes por jogo, pessoal. E galera, historicamente o confronto também pesa pro lado do Boston. Os Celtics venceram os últimos 11 jogos fora de casa contra o Brooklyn Nets e ganharam 9 dos últimos 10 confrontos diretos. E mesmo com ausências importantes, Boston é muito mais organizado aqui, com controle de posse, poucos turnovers e capacidade de ditar o ritmo do jogo, tá? O time vem bem mais saudável, é um time bem mais técnico, e as tendências de total também apontam para um jogo mais travado, com vários confrontos recentes aí entre essas equipes batendo under, a linha abaixo. Ainda assim, o lado mais confiável está claramente com o Boston Celtics, que segue vencendo jogos mesmo em cenários adversos. Então, meu palpite para esse jogo vai ser
Boston Celtics menos 4,5. Eu vou com Celtics para vencer por pelo menos 5 pontos de vantagem nesse jogo, beleza? Então vou com Boston Celtics aqui e bora para a terceira análise do dia. Vamos lá. E galera, agora a gente segue para análise do confronto Sacramento Kings contra Cleveland Cavaliers. O Sacramento Kings atravessa aí uma temporada muito complicada, o time perdeu 3 jogos consecutivos e tem uma das piores defesas da liga, além de sofrer absurdamente fora de casa, com apenas 3 vitórias como visitante aí. Além disso, também é o pior time da NBA em volume de aproveitamento de bolas de 3, o que limita qualquer chance real de reação quando enfrenta favoritos mais fortes, tá? Já o Cavaliers chega com a campanha muito superior para esse jogo. O time venceu 8 dos últimos 12 jogos, mas o grande ponto dessa partida não é quem vence, e sim o comportamento contra o handicap, galera. O Cleveland Cavaliers é simplesmente o pior time da liga nesse quesito, com uma das piores taxas de cobertura de toda a temporada, especialmente quando aparece como favorito por 10 ou mais pontos. Além disso, o time de Cleveland chega bastante desfalcado, já que perde Darius Garland, Max Strus e Sam Merrill, o que reduz bastante aí a capacidade de abrir vantagem confortável. Historicamente, o time já perdeu jogos mesmo sendo favorito por margens altas, algo que se repete ao longo da temporada, tá? E rapaziada, mesmo sendo aí um time frágil, o Sacramento Kings costuma competir melhor do que o placar final indica. Quando entra como grande azarão, o time tem boas chances de cobrir a linha. A linha tá esticada demais para confiar no Cavaliers cobrindo esse número, já que é uma das piores coberturas de handicap de toda a liga é do Cavaliers, então eu vou com Kings aqui e o meu palpite vai ser Sacramento Kings mais 16,5. Eles podem perder por até 16 pontos que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com Cleveland Cavaliers aqui e bora para a próxima análise do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai seguir analisando Phoenix Suns contra Atlanta Hawks. E galera, o Phoenix Suns vive aí um dos melhores momentos da liga. São 13 vitórias em 18 jogos e um desempenho simplesmente absurdo contra o handicap ao longo da temporada. O time cobre demais. O time chega completamente saudável, com Devin Booker liderando o ataque e um elenco extremamente equilibrado dos dois lados da quadra, tanto defensiva quanto ofensivamente. Defensivamente, o Suns vem controlando muito bem o perímetro e limitando os adversários, além de ter um ritmo de jogo muito bem ajustado. E quando aparece como favorito, desempenho ainda mais confiável, cobrindo linhas com uma frequência altíssima. Já o Atlanta Hawks, por outro lado, vive uma temporada muito irregular. Apesar de bons números ofensivos, vez ou outra, a defesa sofre muito e o time não consegue sustentar a intensidade por 48 minutos. A campanha em casa é negativa e o elenco chega ainda mais enfraquecido, com desfalques importantes, incluindo Kristaps Porzingis, que está fora da partida de hoje. E mesmo aí com o histórico recente favorável do Atlanta Hawks em casa, nesse confronto, o momento atual pesa muito mais. O Suns hoje é um dos melhores e mais confiáveis times nesse momento da temporada, enquanto o Atlanta segue inconsistente, trocou Trae Young, ainda está se ajustando. Então, meu palpite para esse jogo vai ser Phoenix Suns para vencer a partida de hoje, beleza? Então, vou com a vitória do Suns aqui e bora para a próxima análise do dia. Bora analisar New Orleans Pelicans contra Memphis Grizzlies. E galera, o New Orleans Pelicans atravessa um dos momentos mais ruins da temporada, com 14 derrotas em 16 jogos, dificuldades ofensivas claras e uma equipe que mesmo quando compete, raramente consegue assumir o controle das partidas, tá? O time segue desfalcado de peças importantes, o que limita ainda mais suas opções. E no último jogo, apesar de um bom esforço defensivo no segundo tempo, o Pelicans nunca mais conseguiu virar a partida, mostrando mais uma vez a dificuldade de fechar os jogos. Além disso, galera, fora de casa, o histórico recente é extremamente negativo, especialmente contra times da Conferência Oeste. Já o Memphis Grizzlies não vive uma grande fase, mas ainda assim é mais organizado e competitivo.
Mesmo vindo de uma derrota apertada, o time mostrou capacidade de reação e intensidade, algo que o Pelicans não tem conseguido sustentar, rapaziada. E mesmo com desfalques relevantes aí pelo lado do Grizzlies, o time segue sendo um time mais confiável nesse momento, e especialmente jogando em casa contra uma equipe que está em queda livre na temporada. E é por isso que o meu palpite aqui então vai ser Memphis Grizzlies para vencer a partida de hoje, beleza? Então vou com a vitória de Memphis aqui e bora para a próxima análise do dia. Vamos lá! E agora a gente vai analisar o confronto Indiana Pacers contra o Oklahoma City Thunder. O Indiana Pacers chega bastante desfalcado, em péssima fase. A equipe perdeu 4 dos últimos 5 jogos e depende exclusivamente de atuações individuais para competir, exclusivamente, né? E mesmo com uma grande atuação recente de Pascal Siakam, o time foi dominado desde o primeiro tempo e não conseguiu acompanhar o ritmo de adversários mais fortes. Já o Oklahoma City Thunder está vivendo aquela fase espetacular, tem 11 vitórias em 14 jogos e atuações extremamente dominantes, principalmente em casa. Shai Alexander está comandando o time com uma performance de altíssimo nível, controlando completamente o ritmo das partidas e também, mesmo assim, a linha parece muito esticada, tá? O Thunder chega com desfalques importantes para hoje, em cenários de favoritismo extremo. Então, costuma administrar o jogo quando abre vantagem cedo e às vezes dá blowout no final, o que faz a linha de vantagem não subir tanto assim. Já o Pacers conseguiu competir contra esse mesmo Thunder nessa temporada, levando um jogo para 2 prorrogações seguidas. Então, o cenário aponta para uma vitória tranquila do Oklahoma, mas não necessariamente para uma cobertura confortável de handicap. Acredito sim que o Thunder vença, tá? Mas não que cubra mais de 20 pontos de vantagem. E é por isso então que meu palpite para esse jogo vai ser Indiana Pacers mais 20.5. O Pacers pode perder por até 20 pontos, que a gente ainda pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Indiana aqui e bora para a próxima análise do dia. Vamos lá! E agora vamos falar de Milwaukee Bucks contra Denver Nuggets. Mas antes eu quero te pedir que se você ainda não deixou um like, um comentário e se inscreveu no canal, já deixa esse like, se inscreve aí. É um clique, é de graça para você e me ajuda muito, porque o YouTube entrega o nosso vídeo para cada vez mais pessoas quando você mostra para ele aí que você gostou. Então, ó, já deixa o like aí que me ajuda demais. E galera, então falando de Nuggets e Bucks, o Denver Nuggets vive aí um momento muito bom, vencendo 7 dos últimos 10 jogos, mesmo sem Nikola Jokic. A equipe também mostrou força defensiva e organização coletiva na última vitória, mesmo em um jogo equilibrado do início ao fim. E galera, aqui o grande ponto é o contexto, já que o Denver Nuggets chega aí no segundo jogo de um back-to-back e bastante desfalcado, mas ainda assim tem sido extremamente confiável como azarão fora de casa. O time cobre handicap com uma frequência absurda nesse tipo de cenário. Enquanto isso, o Milwaukee Bucks vive uma fase ruim. O time perdeu 4 de 5 jogos e vem de uma derrota pesada, onde foi dominado desde o primeiro quarto. E mesmo jogando em casa, o time do Milwaukee Bucks tem falhado repetidamente em cobrir linhas contra equipes da Conferência Oeste, tá? E a diferença de momento e confiabilidade contra o handicap pesa muito mais do que qualquer mando de quadra aqui, tá? Então, é por isso que o meu palpite para esse jogo vai ser Denver Nuggets mais 10.5. Denver pode perder por até 10 pontos que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com Nuggets aqui e bora para a próxima e última análise do dia para finalizar aqui. Vamos lá. Agora a gente vai para a última análise do dia de hoje, mas para você que gosta de palpite em jogador, quer mais entrada, eu solto muito palpite de graça no meu grupo, é o primeiro link aqui da descrição, entra lá, tá? Falando de Toronto Raptors contra Trail Blazers para finalizar. O Toronto Raptors chega em uma boa fase, com 7 vitórias em 11 jogos e uma atuação muito forte no segundo tempo da última partida. O time tem um dos ataques mais eficientes aí da liga e consegue mudar completamente o ritmo quando acelera o jogo, tá? Já o Portland Trail Blazers, pessoal, por outro lado, vive aí um momento ainda mais impressionante,
O time vem com 11 vitórias em 14 jogos e uma sequência forte jogando em casa. E mesmo no segundo jogo de um back-to-back, o Blazers tem um histórico excelente cobrindo handicap nesse tipo de situação, tá? Então é um time que é confiável nesse tipo de duelo. O time também mostrou muita intensidade ofensiva, bom aproveitamento do perímetro e profundidade de elenco, mesmo lidando com algumas lesões aí, tá? Jogando no Moda Center em Portland, o time tem sido extremamente competitivo e mesmo com um bom momento do Toronto, o contexto favorece um jogo equilibrado, com valor claro no lado do time da casa. Então, aproveitando que eles estão no papel de azarão, com mando de quadra, eu vou com eles aqui. E o meu palpite para finalizar vai ser Portland Trail Blazers mais 7.5. Eles podem perder por até 7 pontos que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Trail Blazers aqui e bora finalizando as análises dos 8 jogos de hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada, porque todo dia mesmo tem análise da rodada completa por aqui, tá? E galera, se quiser mais palpite, tá tudo de graça no meu grupo, é o primeiro link aqui da descrição. Entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!